Agradeço, doutor Eduardo, e passo imediatamente a palavra ao doutor Vitor Hugo de Araújo Almeida, que é o nosso consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos. Inicialmente, queria cumprimentar o deputado Exalci e o general Paulo Chagas, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa aqui e todas as autoridades civis e militares aqui presentes, de modo especial aí, o coronel Adailton, representando aí a PM de Goiás, e o coronel Renato, representando os bombeiros aí. Então, uma satisfação muito grande estar participando desse evento e agradeço também ao doutor William, que foi o responsável por me convidar. Bom, eu sou advogado e sou major da reserva não remunerada do Exército e consultor legislativo aqui na casa, né, servidor concursado na área de Defesa Nacional e Segurança Pública. Mas a minha fala nesse momento não representa qualquer posição oficial de nenhuma instituição com quem eu mantenho algum vínculo afetivo ou institucional. Os colegas que me precederam, e eu sigo o precedente aí do defensor público de falar aqui da mesa, já fizeram uma avaliação sobre sobre o caráter inovador da Constituição Federal, que trouxe aí novos áreas, inclusive de defesa das garantias individuais. Eu vou me permitir fazer uma avaliação do cenário atual, do que a gente se encontra, fruto desses 30 anos da Constituição. Primeiro no Judiciário, depois na Segurança Pública. Bom, em relação ao Judiciário, a gente vê uma atuação primorosa, aí, competente, célere, precisa, de modo especial dos juízes de primeiro grau, que são selecionados por meio de um concurso extremamente difícil, com diversas fases, e que são pressionados diariamente aí pela CNJ, pelas partes, pelos prazos, pelos advogados, pela sociedade. E quem convive mais de perto aí com os juízes sabe da pressão que eles sofrem nesse sentido. A gente vê também que a Constituição forçou o caráter público dos julgamentos, e isso também é um avanço. Não são todos os países do mundo que têm essa possibilidade. E a gente vê na conversa do dia a dia com as pessoas que têm ou não um pouco mais de conhecimento jurídico, que o próprio juridiquês começou a ser mais bem assimilado pela população, de maneira que as discussões jurídicas hoje perpassam as discussões de quase todo cidadão brasileiro, acompanhando julgamentos, tendo posicionamento, e isso é bastante positivo também. Mas, por outro lado, nós temos alguns problemas, que nem sempre estão ligados efetivamente àquilo que a Constituição propõe, mas que tem reflexo na aplicação de princípios constitucionais, como a efetividade do processo penal, ou a razoável duração do processo, como, por exemplo, o nosso sistema recursal, que é pródigo demais e que acaba levando, muitas vezes, à impunidade, muitas dificuldades em relação ao cumprimento das penas, e também ao cumprimento das decisões judiciais. A execução é difícil que aconteça. E conforme se sobe nas instâncias do Poder Judiciário, a gente vê, e o caráter político das nomeações começa a influenciar de uma maneira maior, a gente vê uma descrença mais pronunciada da população em torno das decisões judiciais. E com ápice, lógico, na Suprema Corte, isso é notório, é público, a gente vê nas redes sociais, conversa com as pessoas, algumas decisões tidas como casuísticas, outras revendo jurisprudências centenárias, em julgamentos, muitas vezes apontados para figuras públicas ou figuras com poder econômico muito alto, e que tem trazido para o lado da população, que também é um intérprete importante da Constituição, um desgosto, uma falta de esperança, como eu falei, na cúpula aí do Judiciário, e não na primeira instância, que tem feito um trabalho primoroso. O quadro da segurança pública é um quadro caótico que nós vivemos, 62 mil mortes anuais violentas, 7 pessoas mortas violentamente por hora no país, mais de 50 mil estupros sendo notificados anualmente. Se a gente considerar a subnotificação, isso vai para mais de 100 mil, quase 150 mil estupros anuais, mais de 110 mil armas sendo apreendidas por ano, mais de 1 milhão de carros sendo furtados ou roubados por ano. Nós temos aí a média de policiais mortos no Rio de Janeiro, policiais militares mortos no Rio de Janeiro, para mais de 10 por mês. Então, nós efetivamente vivemos num quadro caótico da segurança pública,
não, um sistema prisional que não consegue... a gente prende pouco e alguém pensa, não, tem mais de 700 mil presos, então a gente está prendendo muito. Não, se a gente colocar isso na perspectiva de presos a cada 100 mil habitantes, o Brasil se encontra na 34ª posição, então a gente vê que não é que a gente prenda muito, a gente prende mal, né? Uma parte considerável dos presos são presos provisórios, sem julgamento, sem uma sentença condenatória, e isso é uma situação realmente que torna a segurança pública caótica no país, né? O nosso quadro. Bom, essa é uma avaliação muito objetiva, muito rápida, e quais seriam, então, algumas sugestões, né, que a gente poderia aplicar, que muito humildemente eu apresento aqui, tanto à mesa quanto à audiência. No Judiciário foi falado sobre a forma de recrutamento aí dos ministros, né, do STF ou das Cortes Superiores. Eu acrescentaria a ideia do mandato para eles, um tempo. Porque hoje em dia, se o ministro do Supremo é nomeado com 40 anos de idade, por exemplo, ele vai ficar até os 75 anos. Então, ele vai ficar 35 anos na Suprema Corte. E o povo brasileiro submetido às ideias de uma mesma pessoa durante 35 anos. E se a gente for ver, por exemplo, nas Forças Armadas, tem o general Paulo Chagas, que eu conheci quando eu era cadete, e ele era adido em Londres, eu fiz uma viagem para lá, uma viagem prêmio da Academia Militar. Se eu estiver errado, por favor, general, me corrija, mas os generais nas Forças Armadas ficam apenas 12 anos, não importa o quão bom ele seja. Então, o general pode ser excepcional, pode ter sido o primeiro de turma, pode ter comandado as principais unidades, pode ter feito ótimas gestões, como ele vai ficar no máximo 12 anos. 4 anos por posto de general, e vai abrir oportunidade para que outros oxigenem, outros que são tão bons que vão chegar e vão contribuir para que as Forças Armadas sejam o que é. E se as Forças Armadas estão hoje entre as instituições mais bem creditadas no país, não é só porque tem armas, me desculpe, acho que alguém fez uma comparação que não poderia competir com as armas, é por causa da atuação das Forças Armadas em prol da sociedade. E também dessa ideia do fluxo de carreira, que garante que um cadete que adentre as agulhas negras hoje tem a perspectiva de chegar a ser general pelos próprios méritos e não somente por indicação política. Então, se houvesse a ideia do fluxo de carreira também no judiciário, e que isso desse a expectativa para que um juiz de primeiro grau, aprovado em concurso, pudesse sonhar pelo seu desempenho e não pela sua atuação política, de chegar também a ministro do STF, talvez a gente tivesse um ambiente mais oxigenado. A limitação do foro por prerrogativa de função, né, desde que isso não seja combinado com o fim da prisão após condenação em segunda instância. Porque se isso vier a acontecer, né, a impunidade, de novo, vai ser imensa, porque todas as autoridades com prerrogativa de foro hoje, né, iriam para a primeira instância, e se não houver a possibilidade de prisão após a segunda instância, se prolongar por mais 30 anos até chegar novamente ao STF, e a possibilidade da prescrição ia ser imensa. E, por fim, dentro do judiciário ainda, a gente tentar conseguir medidas legislativas e alterações constitucionais para garantir o equilíbrio entre a manutenção da independência do judiciário, que é importantíssimo, com também a manutenção de uma ligação mínima do conteúdo das decisões com as aspirações da população, que também é um intérprete da Constituição que precisa ser ouvido. É lógico, o judiciário existe também para tomar decisões contra-majoritárias, mas se essas decisões são completamente contrárias à aspiração de uma maioria imensa do povo brasileiro, existe uma possibilidade também dessa decisão não estar correta. Bom, na segurança pública, algumas sugestões para terminar minha fala. A gente vê que, na maioria das polícias militares e corpos de bombeiros do país, isso, de modo especial, acontece em Goiás, me corrige, coronel Adailton, se eu estiver errado, as leis que disciplinam as promoções são descumpridas ou são, muitas vezes, levadas em consideração por critérios políticos. Então, a gente vê que não existe um fluxo de carreira, não há promoções regulares, muitas vezes se prolonga. Um tenente, ao invés de ficar 4 anos, que está na lei, ficam 6, 7, 8 anos, e isso reflete lá na frente dos coronéis. Não existem os oficiais e praças temporários, e isso é um problema, porque se uma turma de oficial é formada com 20 aspirantes, por exemplo, não tem espaço para ter 20 coronéis daqui a 30 anos. Então, como as Forças Armadas fazem, né, incorporam oficiais temporários, imaginando o fluxo de carreira,
e que a gente precisa de 3.000 tenentes, mas no final vão ter 10 generais. Né? E para que isso aconteça, tem que haver um fluxo de carreira com militares temporários. Né? Inclusive, vai impactar na cauda previdenciária, que é também um dos objetivos maiores aí nossos, né? Para o equilíbrio fiscal e outros problemas. A valorização dos municípios, de maneira que as guardas civis municipais ou guardas municipais tenham também algum papel na segurança pública. Só em Goiás, por exemplo, 38 municípios dos 246 possuem guardas civis municipais, no efetivo hoje de aproximadamente 4.000. A Polícia Militar tem em torno de 13.000. Ou seja, se nós fizéssemos modificações constitucionais que permitissem o emprego da Guarda Civil Municipal na segurança pública, em Goiás, por exemplo, nós teríamos a adição de 4.000 agentes, né, para trabalharem na segurança pública de imediato. O ciclo completo de polícia, né, mas sem a desmilitarização das polícias militares, e aí poderia se discutir qual seria o melhor modelo, pela complexidade do crime, ou pelas penas, ou territorialmente, ou possibilitar que isso seja, por uma emenda constitucional, seja transmitido para os estados definirem, porque as realidades dos 26 estados e do DF, as realidades são muito diferentes. Essa permissão para que isso acontecesse, talvez, desse condições para que os estados definissem as melhores situações, e os próprios estados, vendo a efetividade dessas medidas adotadas nos diversos rincões do país, poderiam gerar modificações subsequentes, de maneira que a situação da segurança pública pudesse melhorar a partir disso também. Investimentos na área de inteligência, se a gente for ver, a nossa Constituição é prolixa em diversos aspectos, mas não trata da atividade de inteligência. A gente vê a intervenção federal no Rio de Janeiro, foi feito o levantamento de quanto de recursos havia sido empregado em inteligência nos últimos anos, se não me engano, no ano de 2016, no Rio de Janeiro era em torno de R$2.000. Então, se a inteligência não é a baliza para subsidiar as decisões dos gestores no nível da segurança pública, né, em que estão sendo baseadas as decisões? Né? Porque R$2.000, lógico, num ano, para a operação de inteligência, é um valor irrisório. E, por fim, para terminar a minha fala, propor também algo que gerasse uma integração maior entre a segurança privada e a segurança pública. Se a gente for ver, ontem, inclusive, foi o Dia Nacional dos Vigilantes, né? No Brasil tem algo em torno de 2 milhões de profissionais com curso na área de vigilância, em torno de 700.000 sendo empregados, e existe a possibilidade de fazer uma integração realmente, não é torná-los polícia, mas fazer com que eles tenham uma atuação um pouco mais voltada para a garantia da sociedade como um todo. E, para terminar, a gente muitas vezes critica o texto constitucional esperando que uma mudança na Constituição vai fazer toda a diferença, vai fazer com que todos os nossos problemas desapareçam porque a Constituição mudou, ou uma nova Constituinte vai acontecer, e a gente vai conseguir chegar no Brasil que a gente quer a partir das mudanças legislativas. E, na maioria das vezes, essa mudança está, na verdade, em nós, cidadãos, e não numa simples mudança do texto constitucional, pela atuação dos legisladores ou dos legisladores constitucionais. Muito provavelmente a mudança está muito mais próximo de nós do que de uma mudança constitucional, e eu termino a minha fala agradecendo a oportunidade.